Graça e paz. Um abraço. Estamos aqui para mais uma leitura, mais uma exposição da Palavra de Deus. Vou estar lendo com vocês Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 45. Vamos lá. A cura do menino endemoniado, de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção a meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca abandona e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-lo? Tragam-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Vamos lá. É uma palavra forte que Jesus disse. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha só, não é uma coisa forte de se dizer? Mas vamos voltar só um pouquinho onde Jesus estava. Jesus estava descendo do monte, no monte no qual ele foi transfigurado e sua roupa se tornou resplandecente, alva como a neve resplandecente. Ou seja, Jesus estava na sua glória. Assim como a gente vê hoje em dia, assim como João relatou e como alguns têm visão de Jesus. Quando a pessoa tem a oportunidade de ver Jesus, ela consegue ver Jesus. O cabelo dele branco como a neve, o rosto dele brilha, mas é um brilho agradável. A roupa dele também é um branco que não existe naturalmente na terra. Está entendendo? Ou seja, Jesus em glória. Ali apareceu Moisés e Elias. Pouco depois, ouviu-se a voz de Deus dizendo assim, ó: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Ou seja, Deus recomendando ouvir Jesus. Então, até então, legal. Mas vamos lá, ver o que eles comentavam, o que eles conversavam, Elias, Moisés e Jesus. Aqui, ó. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Por mais que ele tenha se visto em glória, por mais que ele tenha ouvido a voz do Pai, ele ouviu uma notícia do que iria acontecer. Quem, sabendo que vai se machucar, não sente a dor antes, não fica já agoniado? Quem sabendo que vai cair do segundo andar, olha só, imagina, sabendo que vai cair do segundo andar, e é inevitável, você não ficaria angustiado? Agora imagine Jesus, sabendo que ia morrer morte de cruz, e antes disso ser açoitado. Pior de tudo, injustamente. Não, minto, pior não foi isso não, tem coisa pior ainda. O pior de tudo é ele ter abraçado os pecados da humanidade e o pecado da humanidade ter afastado ele de Deus. Isso significa ser intercessor. Isso significa ser o único mediador. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus é o nosso intercessor. Por isso eu digo, não é Maria. Presta atenção, a palavra diz que só Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é nenhum outro santo, é Jesus. Vamos lá,
Não estava planejado. Vou abrir Timóteo aqui, ó. Vou ver se é 1 Timóteo ou se é 2 Timóteo. Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ver se é isso mesmo. Não. Vamos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. É capítulo 2, versículo 4. Aqui, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ou seja, só um mediador entre Deus e os homens. Foi isso que Jesus fez quando tomou o nosso pecado. Ou seja, ele sabia que isso ia acontecer quando desceu do monte. Provavelmente o coração dele estava angustiado. Sabe? Quando tu sabe que vai acontecer uma coisa de ruim contigo, você não fica angustiado? Assim que Jesus estava, angustiado. Aí então ele desce do monte e depara com a multidão. Da multidão sai um homem implorando pelo seu filho. Seu filho estava sofrendo com demônios. Então ele diz: ó geração incrédula e perversa. Aquele povo cria em Jesus? Cria, igualzinho o povo de hoje em dia, crê em Jesus, mas só de palavras. Não crê o suficiente para praticar os ensinamentos. Não crê o suficiente para observar e praticar os ensinamentos. Hoje em dia, tu vai evangelizar alguém, a pessoa não vai à igreja, aí tu tenta evangelizar, vamos visitar a igreja, vamos visitar nossa reunião, lá fala da palavra de Deus, oramos junto. A pessoa vai e fala: eu já creio em Jesus, já creio em Deus. Aí tu pergunta: tu lê a Bíblia? Você ora? Você pratica o que está escrito na Bíblia? Você observa o que Jesus ensinou? Aí a pessoa fica sem palavras, ou seja, não crê o suficiente. Vamos lá. Perversidade tem a ver com perverter algo. Perverter algo. Você sabe que tem que fazer uma coisa e você não faz. Você faz o contrário. Você está pervertendo aquela coisa. Você sabe que tem que ensinar um caminho para o seu filho, mas você não está ensinando. Você está pervertendo o seu filho. O que aconteceu com esse jovem aqui? O pai trouxe o seu filho. O que aconteceu com o seu filho? Ele estava endemoniado. O que acontece com essa geração de hoje? As crianças passam grande parte do tempo no celular. Netflix, às vezes com má companhia na escola, com má companhia na rua. Mas vamos voltar para o principal. Principal vilão dessa era, celular. Principal vilão desse século, celular. Aí está no celular, assistindo, muitas das vezes, filmes de terror, às vezes, filmes de pornô, às vezes, grande maioria das vezes, dos jovens de hoje em dia está assistindo conteúdos asiáticos, animes, mangás, eu não sei nem falar como é que se chama essas coisas, essas músicas de emo, essas coisinhas aí asiáticas. Muitas das vezes esses conteúdos asiáticos falam de demônio, fala de invocação, põe um personagem admirado que esse personagem invoca demônio, aí lançam umas frases prontas que às vezes as crianças vão repetindo. Isso vai trazendo coisa para dentro de casa, vai trazendo coisa para a vida da criança. Aí quando vai ver, a criança está precisando de um atendimento especial, está precisando buscar a Deus para ser liberta desse mal. Aí a pessoa vai buscar Deus na igreja, vai buscar no pastor, vai buscar no intercessor, numa intercessora. Aí pede ajuda, eu preciso de oração para o meu filho. Nessas horas precisa. Aí Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. Incrédula porque não põe em prática os ensinamentos. Perversa porque em vez de pôr em prática o ensinamento, faz o contrário. Está gastando tempo. Trabalho é essencial, trabalho. Mas fora do trabalho, vai assistir Netflix, vai para lazer, vai beber, vai curtir balada. Por favor, gente, por favor, despertem. O tempo está passando. E lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, você quer dizer o que para o teu filho? Ah, eu gastei uns 30 anos indo para balada, bebendo, fumando, fazendo um montão de merda. É isso que você quer dizer para o seu filho? É esse o exemplo que tu quer dar para o seu filho?
Pega, cara, pega a sua folga, pega as tuas férias, vai curtir com a tua família. Não esquece de buscar Deus e praticar os ensinamentos. Não é errado você curtir com a tua família, não. Mas é errado quando você sabe que aqui está a verdade, aqui está o verdadeiro ensinamento e você não faz. Isso está errado. Isso está errado. Você dá um bom exemplo para os seus filhos, tratar bem sua família, sabe? Respeitar a Deus, temer a Deus. Tem gente que teme o diabo, mas não teme a Deus. Se tu estiver na mão de Deus, se Deus quiser te castigar, ninguém te livra. Mas se tu estiver na mão do diabo e o diabo quiser fazer mal contigo, Deus pode te livrar. Ou seja, a gente tem que temer quem é mais poderoso. Temos que estar, como é que eu posso dizer, estar do lado ou respeitar quem é mais poderoso no caso. Deus é mais poderoso. Em vez de temer a Deus, o pessoal está temendo o diabo. A gente tem que temer primeiramente a Deus. Só Ele pode fazer nossa alma padecer no inferno. Só Ele pode salvar nossa alma. Então, vamos lá, galera. A nossa geração está muito incrédula e está muito perversa. Quanto tempo faz que a gente não vê alguém expulsar um demônio? Quantas vezes a gente mesmo, eu nunca expulsei um demônio. Eu mesmo nunca presenciei um milagre. Eu nunca toquei assim e vi um milagre acontecer, mas eu creio que vai. Eu creio que vai acontecer. Agora, eu tenho que deixar de ser essa geração incrédula e perversa. Eu tenho que pôr em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensina a orar. Jesus Cristo ensina seus discípulos a buscar. Quantas madrugadas Jesus Cristo levou os discípulos para orar? Acabamos de ler aqui que eles desceram do monte. Eles estavam orando pela madrugada. Lá no Getsemane. Foi no Getsemane? Isso, lá no Getsemane. Jesus foi orar, levou seus discípulos pela madrugada. É orar, é buscar a face de Deus, é buscar conhecer a Deus. Deus está pronto para ouvir a nossa oração com arrependimento, reconhecimento de que não somos dignos e de gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e por quem Ele é. E nos aproximemos de Deus com o coração sincero, disposto a aprender a amá-lo, porque Ele é digno. Além de digno, Ele é amável. Ele é amável. Ele é amável. Então, galera, vamos deixar de ser essa geração incrédula e perversa. Em vez de gastar tempo com vaidades, em vez de gastar tempo com coisas que nos afastam de Deus, vamos gastar tempo com Deus, conhecendo a Deus, buscando a Deus. Essa vida vai passar. Essa vida vai passar. O que você está fazendo? É para essa vida ou é para a próxima? O que você está fazendo? É para coisas vaidade ou é para sua família, ou é para os seus amigos, ou é para o teu próximo? Para e pensa. Você está trabalhando muito, ganhando muito dinheiro. E aí, está servindo para quê? Carro? Casa? Conforto passageiro? Lazer passageiro? Ou você está dando uma boa educação para os seus filhos? Está contribuindo na comunidade onde você congrega? Ou se não congrega, passa a congregar? Porque, querendo ou não, muitos ficam dizendo: ah, a igreja rouba dinheiro dos fiéis. Não pode generalizar. Sem recurso, a igreja não se mantém. Tu acha que um prédio, ar-condicionado, água, manutenção, se mantém de graça? Você acha que o governo paga por isso? Quem paga é a gente. É a gente chegando junto, a gente se unindo, cada um dá um pouquinho. Quando vai ver, juntou um montante, pagou o ar-condicionado, pagou a água, pagou a luz, está entendendo? Pagou a manutenção e a coisa flui. Então, aonde você está investindo os teus recursos, o teu tempo e o teu dinheiro? Onde você está investindo? Será que é na cerveja, na cachaça, nas baladas, nas drogas? É uma escolha sua. Eu só aconselho fazer o bem. Deus, a palavra de Deus fala: eis que eu coloco diante de vós o bem e o mal, escolha o bem. Sabe? Deus coloca na nossa frente e dá um conselho. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus.